bem no interior da floresta amazônica, onde o ar é denso o suficiente para ser sentido e as árvores bloqueiam o céu. Existe um reino sem fronteiras, sem bandeira e sem nome na maioria dos mapas. Nenhuma estrada leva até aqui. Nenhum sinal o alcança. O tempo não é medido por relógios, mas pela chuva, pela fumaça e pela fome. Este é o mundo dos Yanomami, um povo que viveu por séculos sem dinheiro, sem cidades e sem a ideia de possuir a terra sob seus pés. Eles caçam, eles coletam, eles comem quieni, o que a floresta permite, e quando morrem, eles retornam à própria floresta. Mas hoje, algo mudou. O silêncio da selva está sendo quebrado por máquinas, por estranhos em busca de ouro e por doenças que viajam mais rápido do que qualquer rio. Esta não é apenas uma história sobre uma tribo isolada. É uma história sobre o que acontece quando o mundo moderno finalmente encontra um lugar que nunca quis ser encontrado. A vida diária no coração da Amazônia. Amanhã não chega com a luz do sol aqui, mas com o som, o estalo fraco de brasas moribundas, a lenta exalação da floresta, os gritos distantes de pássaros escondidos atrás de camadas de verde. Dentro do Chabono, os corpos começam a se mexer, não porque um dia deva começar, mas porque a selva decidiu que é hora. A fumaça sobe preguiçosamente enquanto as mulheres se curvam para o fogo, alimentando-o com mãos experientes, enquanto os homens sentam-se por perto em silêncio, passando os dedos em arcos e flechas polidos pelo uso de anos de caça. As crianças acordam meio sonhando, suas peles marcadas com cinzas e pigmento vermelho, já pertencendo mais à floresta do que a qualquer ideia de infância que reconhecemos. Não há hora para o café da manhã, nem refeição fixa. A comida é o que sobrou de ontem, ou o que a floresta permite hoje. Bananas da terra assadas, um pedaço de peixe de rio, às vezes apenas água. A fome não é uma emergência aqui, mas uma presença familiar, um lembrete silencioso de equilíbrio. Quando a chuva de repente cai do céu, o trabalho para sem frustração. Os planos se dissolvem instantaneamente. Ninguém discute com a floresta. O tempo não é contado, guardado ou desperdiçado. Ele simplesmente passa, medido em tempestades, passos e no ritmo lento da sobrevivência. Para o mundo exterior, isso parece privação. Mas dentro disso, há uma calma certeza. A vida não é possuída, apenas vivida. O Chabono. Uma vida sem privacidade. No centro da vida, Yanomami, está o Chabono, um grande abrigo circular feito de madeira, cipós e folhas de palmeira, aberto em todos os lados para a floresta e para as pessoas dentro dele. Não há paredes, nem portas, nem cômodos separados. Cada família pendura suas redes ao longo do amplo anel, a poucos passos da próxima, compartilhando o mesmo ar, os mesmos sons e as mesmas lutas diárias. A privacidade, como o mundo exterior a entende, simplesmente não existe aqui. Cada discussão, cada risada, cada doença, cada nascimento se desenrola à vista de toda a comunidade. Fogueiras queimam quase constantemente, enviando fumaça densa para o ar, protegendo as pessoas de insetos enquanto lentamente mancham olhos e pulmões. As crianças crescem observando tudo, aprendendo a viver não através de lições, mas através da observação constante. Quando alguém está doente, todos sabem. Quando a comida é escassa, a tensão se espalha silenciosamente por todo o espaço. À noite, sombras tremeluzem nos rostos, enquanto vozes ecoam sob o teto.
compartilhando histórias e avisos transmitidos por gerações. Essa proximidade cria um poderoso senso de pertencimento, mas também não deixa espaço para se esconder de emoções ou conflitos. Para um estranho, tal exposição parece avassaladora. No entanto, dentro do Chabono, a solidão é rara. Você é sempre visto, sempre cercado, sempre parte de algo maior que você mesmo. Viver para sobreviver, não para possuir. Entre os Yanomami, a vida não é organizada em torno de acumulação, melhoria ou planos de longo prazo. Não há palavra para a riqueza, da maneira como o mundo moderno a entende, porque possuir mais do que se pode carregar tem pouco significado em uma floresta que se move e muda constantemente. As ferramentas de um homem são simples e poucas. Um arco, flechas, uma lâmina, todas moldadas à mão e reparadas repetidamente em vez de substituídas. As mulheres carregam cestos tecidos com fibras da floresta, não para armazenar bens para o futuro, mas para trazer o que é necessário hoje. A comida é compartilhada rapidamente, muitas vezes imediatamente, porque guardá-la raramente faz sentido em um mundo quente e úmido onde a natureza decide o que sobrevive até amanhã. O status aqui não vem de posses, mas de habilidade, experiência e capacidade de prover. Um bom caçador é respeitado não porque possui mais, mas porque alimenta os outros. Uma mulher forte é admirada não pela beleza, mas pela resistência e confiabilidade. Quando algo quebra, é consertado e, quando não pode mais ser usado, é devolvido à floresta. Nada é guardado por razões sentimentais, e quase nada é jogado fora sem propósito. Para um estranho, esse modo de vida parece frágil, até arriscado. Não há rede de segurança, nem abundância armazenada para recorrer. No entanto, essa simplicidade cria uma estranha resiliência. Sem propriedade para defender ou riqueza para perder, o medo assume uma forma diferente. A vida é focada inteiramente no momento presente, na cooperação e na compreensão silenciosa de que a sobrevivência não é uma conquista individual, mas coletiva. Mulheres da Floresta. Força silenciosa. As mulheres Yanomami carregam o peso da floresta de maneiras que raramente são notadas por estranhos. Desde o início da manhã até o anoitecer, seus corpos estão em constante movimento, curvando-se, levantando, caminhando longas distâncias sob o dossel pesado. Elas cuidam de jardins delicadamente abertos na selva, coletando mandioca, bananas da terra e frutas que formam a espinha dorsal silenciosa da sobrevivência diária. Grandes cestos trançados pressionam suas testas e costas enquanto retornam da floresta, muitas vezes carregando mais peso do que parece possível, mas parando apenas quando a tarefa está concluída. O parto não ocorre em hospitais ou a portas fechadas. As mulheres dão à luz cercadas pelos sons de insetos e chuva, apoiadas por outras mulheres, retornando ao trabalho muito antes do que a maioria imaginaria. A beleza aqui não é moldada por espelhos ou moda, mas pela resistência. A pele marcada pelo sol, cicatrizes e cinzas conta histórias de trabalho em vez de decoração. As mulheres também são as guardiãs da rotina, aquelas que garantem que as fogueiras sejam acesas, a comida seja preparada, as crianças sejam cuidadas e a comunidade continue a funcionar, mesmo quando a caça falha. Sua força é silenciosa, raramente celebrada, mas absolutamente essencial. Sem elas, o ritmo da vida Yanomami entraria em colapso. Para os olhos modernos, suas vidas podem parecer duras e desiguais,
Alimentos de sobrevivência. Comendo o que a floresta permite. A comida entre os Yanomami não é sobre prazer, apresentação ou escolha. É sobre permissão. Cada refeição começa com o que a floresta está disposta a dar naquele dia, e nada mais. Não há cardápios, reservas armazenadas, nem certeza de que o amanhã será igual. Os homens voltam da caça com macacos, pássaros, ou às vezes nada. As mulheres trazem bananas da terra, mandioca, frutas silvestres e raízes coletadas em pequenos jardins e trilhas na floresta lembradas de cor. Peixes retirados de rios escuros podem se tornar a refeição principal, assados simplesmente em fogo aberto sem sal, óleo ou tempero. Quando a carne é escassa, insetos aparecem no prato, larvas, besouros, ricos em proteínas e coletados sem hesitação. O cozimento é mínimo, quase instintivo. A comida é comida rapidamente, muitas vezes compartilhada imediatamente, porque guardá-la raramente faz sentido no calor e na umidade, onde a deterioração é mais rápida que a fome. Não há excesso de comida, nem desperdício. As crianças aprendem cedo que a saciedade é temporária e que a fome não é um inimigo, mas um lembrete de equilíbrio. Comer demais é mal visto, não por teorias de saúde, mas porque a ganância perturba a harmonia. Para estranhos, essa dieta parece extrema, até chocante. No entanto, os corpos que dela se desenvolvem são magros, fortes e adaptados. Aqui, a comida não é entretenimento ou conforto. Infância sem salas de aula. As crianças Yanomami crescem sem salas de aula, livros didáticos ou lições escritas, mas nunca são ignorantes. Desde o momento em que conseguem andar, o aprendizado começa através da observação e imitação. Elas seguem os adultos pela floresta, observando como cestos são tecidos, como armadilhas são montadas, como o silêncio é usado tão cuidadosamente quanto o som. Não há uma linha clara entre brincadeira e treinamento. Um jogo infantil pode envolver o arremesso de pequenos gravetos como lanças, praticando a mira sem que lhes digam que é prática. Erros raramente são punidos. Em vez disso, a própria floresta se torna a professora. Um passo errado leva à dor, um sinal perdido leva à fome, e o sucesso traz aprovação silenciosa em vez de elogios. As crianças recebem facas cedo, não como símbolos de perigo, mas como ferramentas de responsabilidade. Elas aprendem quais insetos picam, quais plantas curam e quais caminhos nunca devem ser tomados sozinhos. Não há história sobre futuros distantes ou carreiras. A infância não é um estágio protegido destinado a ser preservado, mas uma preparação gradual para a sobrevivência. No entanto, esta vida não é desprovida de calor. As crianças estão constantemente cercadas por adultos. Primos, irmãos, sempre parte do movimento coletivo do Chabono. Elas adormecem ao som de vozes, acordam com a atividade e raramente experimentam isolamento. Para os de fora, esta infância parece dura e desestruturada. Mas dentro dela, as crianças crescem confiantes, alertas e profundamente conectadas ao seu ambiente. Quando a floresta se torna a lei. No mundo Yanomami, a floresta não é cenário, é autoridade. Cada decisão, cada movimento, cada ato de sobrevivência é moldado por um entendimento tácito de que a selva estabelece as regras, não os humanos. Caminhos não são abertos permanentemente, porque a floresta pode retomá-los. Jardins são plantados e depois abandonados quando o solo se sente cansado, permitindo que a natureza se cure. Animais são caçados com cuidado, nunca em excesso, porque tirar demais convida ao desequilíbrio e à punição. Tempestades, inundações e silêncios repentinos
não são acidentes, mas mensagens. Quando uma árvore cai inesperadamente ou um animal desaparece de uma área familiar, isso é lido como um aviso, em vez de coincidência. Não há leis escritas, nem tribunais formais, mas o comportamento é rigidamente regulado pelo medo de perturbar a harmonia. Aqueles que ignoram esses sinais arriscam doenças, caças ruins ou infortúnios que afetam toda a comunidade. Essa crença cria disciplina sem força. Ninguém precisa impor regras quando a própria floresta é acreditada estar observando. Para os de fora, essa forma de pensar parece irracional, até primitiva, mas dentro dela reside uma profunda consciência ambiental que as sociedades modernas frequentemente carecem. Os Yanomami não falam sobre sustentabilidade ou conservação. Eles a vivem instintivamente. A floresta fornece alimento, remédio, abrigo e significado, mas apenas enquanto o respeito é mantido. Uma vez que esse respeito é quebrado, a floresta não negocia. Quando o ouro entrou no reino. O primeiro sinal não foi violência, mas som. Um rosnado mecânico baixo cortando uma floresta que só havia conhecido vento, insetos e passos. Então vieram os estranhos, movendo-se pelos rios como uma infecção lenta, trazendo máquinas, combustível e a promessa de ouro. Para os Yanomami, o ouro nunca teve significado. Não podia ser comido, usado ou utilizado para sobreviver. Mas, para aqueles que vieram de fora, valia a pena destruir a floresta. Margens de rios foram rasgadas, árvores caíram em pilhas, e a água antes clara tornou-se espessa e envenenada. Mercúrio infiltrou-se em riachos onde crianças se banhavam e peixes eram pegos, invisível, mas mortal. Junto com as máquinas, vieram álcool, armas e dinheiro, objetos que chegaram sem regras ou compreensão. Alguns aldeões receberam comida ou ferramentas em troca de silêncio ou acesso, criando divisões onde nenhuma havia existido antes. Outros resistiram e foram recebidos com ameaças ou força. O ritmo da vida começou a fraturar. Caminhos de caça cruzaram-se com acampamentos de mineração. Espaços sagrados foram violados sem desculpas. A floresta, antes um protetor compartilhado, tornou-se um campo de batalha. Para os de fora, isso era progresso, oportunidade, riqueza extraída do solo. Para os Yanomami, parecia uma maldição chegando totalmente formada. O ouro não trouxe conforto ou segurança. Trouxe barulho, doença, medo e um futuro que ninguém havia pedido. Doenças que chegaram sem nomes. A coisa mais perigosa que os de fora trouxeram não foram armas ou máquinas, mas a respiração. Invisível, silenciosa e impossível de negociar. Tosse, febres e vírus viajavam mais rápido que barcos no rio, infiltrando-se facilmente em comunidades que não tinham defesa contra eles. Doenças consideradas menores no mundo moderno tornaram-se letais aqui. Uma simples gripe podia se espalhar por um chabono em dias. A malária retornou mais forte, carregada por mosquitos prosperando na água poluída deixada pela mineração. Corpos que haviam sobrevivido a gerações de vida na floresta, de repente, enfrentaram inimigos que nunca haviam encontrado antes. Xamãs tentaram curar o que podiam, cantando durante a noite, lendo sinais na fumaça e nos sonhos, mas algumas doenças não ouviam. Crianças enfraqueceram primeiro, idosos seguiram. Famílias inteiras desapareceram silenciosamente, sem violência, sem manchetes. Remédios do mundo exterior chegaram tarde, irregularmente ou não chegaram. Mesmo quando chegavam,
O medo e a desconfiança retardavam seu alcance. Cada doença deixava mais do que danos físicos. Quebrava a confiança. Pessoas que sempre confiaram na floresta começaram a se sentir traídas por ela. O Chabono ficou mais silencioso. O riso desapareceu. A sobrevivência, antes uma certeza compartilhada, tornou-se frágil. Para os de fora, eram estatísticas, surtos, preocupações humanitárias. Para os Yanomami, eram ausências repentinas, redes vazias e fogueiras queimando por pessoas que nunca mais voltariam. À medida que o sol se põe atrás do dossel amazônico, a fumaça sobe e a floresta fica silenciosa. Os Yanomami não escolheram desaparecer. Eles foram descobertos. O ouro, a doença e o barulho chegaram mais rápido que a proteção, remodelando um mundo que nunca pediu para mudar. Eles não estavam presos ao passado, apenas vivendo em um ritmo que o mundo moderno esqueceu. Se a floresta for perdida, este reino não se moverá ou se reconstruirá. Ele desaparecerá, levando consigo um modo de vida que a humanidade um dia compartilhou. Uma vez que você conhece este lugar, ele não te abandona e deixa para trás uma única pergunta. Quando encontramos mundos como este, estamos protegendo-los ou silenciosamente os apagando?